Contratações 2026, como tá a vida do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Remo e do Vitória, como esses times estão se movimentando para a temporada 2026, e o Botafogo em busca de um novo treinador, já teve a sua primeira rejeição no mercado. Vamos falar sobre o mercado da bola agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha na área mais uma vez para falar sobre mercado da bola 2026. Você que não conhece o torcedorismo ainda, estamos com quase 109 mil inscritos no canal. A sua inscrição é muito importante. Aqui a gente traz atualizações todos os dias sobre o mercado da bola no futebol brasileiro, e hoje vamos focar principalmente na montagem do elenco do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Remo e também do Vitória, e tem notícia também sobre o Botafogo. Então já deixa sua curtida aí. Vamos começar pelo Atlético Paranaense, né? Que encaminhou a renovação de contrato de Odair Hellmann. Então, clube e treinador já alinharam os últimos detalhes aí. Odair Hellmann vai estender o seu vínculo até o final de 2026. Odair que foi muito cobiçado no mercado, né? O Internacional teve interesse no Odair. Algumas fontes ligaram ele ao Botafogo também. Então, o Atlético está correndo aí para renovar o contrato com o treinador que conquistou o acesso para a Série A nesta temporada, né? Então, a Monique Vilela, né, da Rádio Transamérica, foi a primeira ali a ter divulgado essa informação de que os dois chegaram praticamente no acordo e só falta assinar. O Petralha se reuniu com o empresário do Odair num restaurante e eles praticamente apararam todas as arestas, e recentemente o Odair já tinha manifestado o interesse de permanecer e a prioridade era renovar com o Atlético, então o Odair vai continuar. Então o planejamento do Atlético agora começa mais forte, com a garantia de ter o seu treinador para 2026. Reforços do Atlético Paranaense, contratações, como é que tá essa situação? Reforço já concretizado, Alejandro Garcia, meio-campista do Atlético Nacional, né? Do Atlético Nacional da Colômbia, né? Então a gente já falou sobre ele aqui, né? Do Atlético Nacional não, do Once Caldas da Colômbia. A gente já falou sobre ele aqui no canal. É o único fechado, jogador de 24 anos, meio-campista colombiano, uma aposta do Atlético para a temporada do ano que vem. O que o Atlético tem como foco nessa janela? Volantes, cara, que é pelo menos 3 volantes. Então, os jogadores que o Atlético está negociando, né? Portilha, volante do Tajeres, o Andrés Cubas do Vancouver Whitecaps chegou a negociar com o Atlético, mas essa negociação esfriou. Jadson do Juventude e Otávio do Fluminense são jogadores que o Atlético demonstrou interesse nesse mercado 2026. Todos eles meio-campistas, volantes, meio-campistas defensivos. A situação de cada um. O Jadson está praticamente encaminhado. Me parece que o Atlético estava esperando só a renovação de contrato com o Odair, para aí sim começar a anunciar os seus reforços. O Jadson, que já trabalhou com o Odair no Fluminense, é um cara aí de confiança do Odair, então ele já se despediu do Juventude, deve fechar com o Atlético Paranaense. O Otávio é outro que já teve passagem pelo Furacão e ele está sem espaço no Fluminense. O Fluminense se o Fluminense trouxer reposições para essa posição, é bem capaz de liberar o Otávio sem muitos custos, tá? Então, além do Alejandro, podem chegar outros reforços por aí. Qual é a situação da negociação de cada um desses jogadores? Vamos lá, o Odair Hellmann, a pedido dele, o Atlético também tá mirando um zagueiro, um lateral direito, um ponta e um centroavante, tá? É assim que o Atlético pretende se montar para a temporada 2026. A Arboleda do São Paulo chegou a ser oferecido, mas valores muito altos e nenhuma negociação foi aberta, tá? Então o Arboleda não vai chegar. Então, situação de outros, cara. O Jadson é já um jogador que tá acertado, como eu falei, deve chegar de volta para retomar aí a sua trajetória no Atlético Paranaense, tá? Outro que também tá encaminhado é o Portilha do Tajeres. Falando sobre eles, tá esperando só ali realmente o anúncio, a assinatura do contrato, estava esperando o Odair realmente fechar o seu contrato, então falta somente ali realmente a parte, aquelas partes finas, né? Aqueles ajustes finos de salário, tempo de contrato, luvas, que seja, né? O Andrés Cubas, esse, como eu falei, já esfriou. Então o Atlético no mercado, ele está em busca de pelo menos 2 volantes, o ideal são 3, e vai em busca de um zagueiro, um lateral direito, um ponta e um centroavante. Ou seja, vai reformular o time inteiro, e isso é completamente normal, porque o Atlético acabou de voltar da segunda divisão, precisa reforçar bastante o seu elenco, né? É outra competição, tá? Outro que
Deve permanecer é Viveiros. Viveiros, o grande jogador do Atlético na Série B, cobiçado por outros times do Brasil e do exterior. O Fluminense, por exemplo, já fez uma consulta sobre Kevin Viveiros, mas o Atlético não tem a intenção de se desfazer do seu principal jogador. O cara que chegou na Série B e mudou o rumo do Atlético deve permanecer pelo Furacão na próxima temporada. Então, a KTO ficou doida, meu irmão. A KTO vai dar R$25 para você. É só você fazer a sua conta no link que tá no primeiro comentário. Você vem aqui em promoções e clique ganhe R$25 na final da Copa do Brasil. Tu precisa vir aqui, clicar nesse aceito participar, segue as regras aqui direitinho, ó. Lê, aposte R$25 ou mais com criar aposta, ao menos 3 seleções e odds acima de 3. Meu irmão, independentemente se você perder ou ganhar essa aposta na final da Copa do Brasil, você vai receber na sua conta mais de R$25 em apostas para você fazer o que você quiser com essa aposta na KTO. Cara, são R$25 que a KTO vai te dar, só você fazer a conta no link que está no primeiro comentário fixado, meu camarada. Ah, mas eu uso outra casa de aposta. Meu irmão, não importa. Tu tem R$25 de graça que a KTO tá te dando aqui, tá? Então, você aposta R$25, ganha R$25. O link tá no primeiro comentário fixado, mas isso é só para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade, meu camarada. A gente vai deixar para falar do Botafogo ali mais pro final desse vídeo, tá? Vamos agora para a situação do Remo. Como é que tá a montagem do Remo para a temporada 2026? Cara, o Remo que finalmente, né, anunciou o seu treinador, né? Falamos aqui ontem no canal, o Juan Carlos Osório fez um vídeo especial só para falar sobre o Osório. Então o Osório vai chegar a Belém, ainda vai assinar contrato e vai começar a montagem do elenco do Remo para a temporada 2026. O que o Remo já está ali consultando o mercado? Depois de fechar com seu treinador, vai em busca de seus jogadores. O que o Remo já está, né, em busca no mercado? Vamos lá. Aleph Manga tem o seu acerto praticamente dado como certo com o time do Remo. Então o atacante que estava no Avaí deve ser o primeiro reforço a ser anunciado. Ainda não foi anunciado. O presidente Tonhão disse que tá praticamente certo, só que não tá certo, então por isso que não anunciou. Outro que já houve proposta, tá? Outro que já houve proposta foi o Batalha, atacante de 24 anos que está sendo muito procurado pelo mercado, foi muito bem no Juventude, e o Remo já colocou proposta na mesa do Batalha, tá? Então, atacante colombiano emprestado ao time do Juventude nessa temporada pelo Tajeres, ele também pertence ao Tajeres, é um canhoto, atua pela ponta direita, gosta de cortar para dentro, de chutar, é um cara de velocidade, fez 34 jogos e 7 gols nessa temporada pelo Juventude, além de 3 assistências, se destacou ao longo da temporada, tá? Então, o Batalha é um dos que poderia chegar ao Remo e, se você quer minha opinião, seria uma excelente contratação para o Remo nessa temporada, tá? Além do Batalha, né, existem as renovações no Remo, né? O Remo também vem da segunda divisão e também vai precisar renovar bastante seu elenco, mas tem alguns jogadores que são importantíssimos e um deles é Diego Hernandes, que foi emprestado pelo Botafogo, tem contrato com o Remo até o meio do ano, tem ali o seu passe, né, ligado ao Botafogo e a negociação é de $2 milhões. Então o Remo tá tentando, né, contratar o Diego Hernandes em definitivo. Não é uma negociação barata, gira ali mais de R$10 milhões, tá? Então é um valor muito alto para o Remo investir nesse momento, mas está havendo uma conversa entre Botafogo e Remo para que haja ali alguma forma de destravar essa negociação, nem que seja envolvendo jogadores da base. O Botafogo ultimamente tem tido bastante interesse em jogadores da base do Remo, então os jogadores podem ser envolvidos nessa negociação. O Diego Hernandes, que depois que fez aquele gol de falta no Repá, ele caiu nas graças da torcida e ele mesmo começou a jogar muita bola, né? Não jogou o jogo do acesso porque foi expulso contra o Avaí, mas foi um jogador importante na reta final quando assumiu a titularidade, então é um dos alvos do Remo para renovação. Outro que já está com seu contrato renovado é o goleirão Marcelo Rangel, outro que fechou o gol e foi importantíssimo para o acesso do Remo. Marcelo Rangel ficará no Remo para a temporada de 2026. Agora, esse cara aqui, esse camarada aqui vai ser o grande responsável pelas próximas movimentações do mercado, tanto o Osório quanto o Marcos Braz. Vamos ver como é que esses dois estão pensando o futebol do Remo nos próximos dias.
vou trazer diversas atualizações aqui sobre as contratações do Remo no mercado, sobre as propostas que o Remo fizeram a jogadores. E isso vai ser muito interessante porque a gente vai começar a entender melhor como que o Osório vai querer montar este elenco do Remo, tá? Agora vamos passar para a situação do Coritiba, outro time que subiu de divisão e está reformulando o seu elenco. Tem alguns jogadores já contratados e contratou um novo treinador também. Fernando Seabra chegou ao Coritiba, então o Coxa foi um dos que contratou seu técnico de forma mais veloz, né? Dentre esses times aí que estavam sem treinador, né? Tô falando de Remo, tô falando do próprio Botafogo, alguns times que trocaram de técnico nessa temporada. O Coxa foi certeiro, o Internacional também demorou bastante e trouxe o Fernando Seabra, que é um cara que tem, né, um futebol moderno ali, mas na sua veia de treinador, tá? O cara que tava no Bragantino, foi muito bem no Bragantino, no Cruzeiro ele não foi tão bem, mas o Seabra é um cara que o Coritiba aposta muito. E aí o Coxa começa também a montar o seu elenco. Jogadores que já estão certos, já estão com contrato assinado, tá? Pedro Rocha, atacante que foi o artilheiro da Série B em 2025, já assinou para reforçar o Coxa em 2026 na Série A. Cara, acho uma boa contratação, tá? O Pedro Rocha já foi material de Série A por muitos anos, né? É um jogador jovem ainda, tá retomando a sua carreira, foi muito bem no Remo, sobrou no Remo, sobrou na Série B, né? Foi o artilheiro e deu muitas assistências também, o cara que mais participou diretamente de gols na Série B. Acho uma boa contratação do Coxa, mas o Coxa ainda assim quer mais jogadores, tá? Outro que tá certo é o William Oliveira, volante que estava no Vitória. O William Oliveira estava há bastante tempo no Vitória, é um cara que é para compor elenco ali, né? Do Coxa. O Coxa traz um atacante, um volante que é muito consistente, joga bastante partidas por ano, jogou 36 jogos em 2025, né? Então é um cara que joga bastante jogos por temporada, tem um físico bom, ainda é jovem e tem muita experiência em Série A. Então o Coxa vai encorpando o seu elenco dessa forma. Mas como que o Coritiba pretende montar o seu elenco para a temporada 2026, tá? Saiba o desenho do elenco, segundo o Globoesporte.com, por Guto Marchiori. Cara, Coritiba começou a ganhar forma e pretende fazer contratações pontuais e manutenção de peças que foram fundamentais. Já renovou com Sebas, por exemplo, Sebas Gomes está com contrato renovado. Outro jogador que deve chegar no Coxa é Tinga, lateral direito do Fortaleza, está muito próximo de ser anunciado. Uma excelente contratação, Tinga é muito bom lateral. Além dele, Pedro Rocha e William Oliveira, que eu já falei. Mas mais do que contratar, o Coxa entendeu a importância de preservar a espinha dorsal do time. Então, quem que o Coxa está fazendo força para continuar? Pedro Morisco, goleiraço, Maicon, Jaci, o Alisson, Sebas Gomes e o Ronier. Essa é a espinha dorsal que a diretoria do Coxa trata. Precisa, obviamente, trazer alguns centroavantes, né? Foi um ponto fraco do título, da campanha de título da Série B. O ataque do Coxa foi um ponto fraco, mas a defesa se deu muito bem, tá? A diretoria também trabalhou para transformar empréstimos em vínculos permanentes, como o Alisson. O Alisson estava emprestado e vai permanecer. Ele pertencia ao Atlético, situação semelhante de Sebas Gomes, que vai contratar. Outro que o Coxa está encaminhando a renovação de contrato é o meia Josué. Pequenos ajustes finos ali nos salários do Josué para ele permanecer. O Coxa tem uma boa base e está ali reforçando pontualmente o seu elenco, vai em busca de centroavantes nesse mercado. É o grande alvo do Coritiba nessa janela 2026, é a contratação de centroavante, tá? O Coritiba montando um time em torno do time que foi campeão da Série B, somente reforçando. O caso do Vitória, o Vitória vai para sua terceira temporada consecutiva dentro da Série A. E o presidente Fábio Mota já disse, reeleito presidente Fábio Mota, disse recentemente em entrevista ao Globoesporte.com que a meta para essa temporada 2026 vai ser contratar jogadores guerreirinhos. O que eu interpreto que são os guerreirinhos do Vitória, cara? Perfil de jogador polivalente, com físico muito privilegiado, que joga bastante jogos, que, meu irmão, corre atrás da bola como se fosse um prato de comida. O cara é o famoso jogador raçudo, Renato Kaiser da vida, né? Então, são esses jogadores que o Vitória vai priorizar. Ele mesmo disse que o Jair tem ali um esquema de jogar por uma bola, né? De jogar no contra-ataque, um esquema mais reativo, com um time muito forte fisicamente. Então, o Vitória
vai atrás de peças pontuais que deem sequência a esse tipo de jogo reativo do Jair Ventura, que salvou o Vitória do rebaixamento e vai permanecer por lá. Então você, torcedor rubro-negro, pode esperar um time bastante raçudo para a temporada 2026. Fábio Mota, inclusive, já disse que tem 3 atletas com pré-contrato e detalhou as posições que o Vitória está buscando, tá? Então, afirma que antes de anunciar novos jogadores, vai definir a situação de atletas que estão emprestados e o Vitória tem interesse na manutenção. Thiago Couto, Lucas Alter, Ramon, Jamerson e Baralhas, além do Eric, são os jogadores que estão emprestados ao Vitória e o Vitória tem interesse na permanência deles. Todos eles estão caminhando. O Lucas Alter é o mais encaminhado ali pela permanência, mas o Vitória vai precisar desembolsar grana por alguns deles e está fazendo as negociações ali para que isso seja possível, mas a intenção é manter esses jogadores e tá bem encaminhado para que consiga, tá? Outros jogadores aí que o Vitória pretende trazer, né? Segundo aqui o presidente, independentemente das renovações, Fábio Mota detalhou posições buscadas pelo clube no mercado. Rubro-negro mira reposição para saídas de Cáceres, lateral direito, Ricardo Hiller e William Oliveira, 2 volantes, e o atacante Carlinhos, que também o Vitória não tem interesse na permanência dele. Então o Vitória vai atrás de lateral direito, tá? Vai atrás de 2 volantes no meio campo, tá? Tá precisando, houve saída de 2 meio campistas, o Carlinhos saiu, então vai ter que trazer um reserva pro Renato Kaiser. O Lucas Braga não tem ali a sua permanência no Vitória confirmada, inclusive o presidente disse que não tem interesse na permanência do Lucas Braga, então é um que deve sair. Então tá aí, ó, um ponto, um atacante, 2 volantes e um lateral direito, pelo menos é o que o Vitória vai atrás nesta janela de transferências, tá? Então o Vitória que ainda não concretizou a contratação de ninguém, mas encaminhou ali, ó. Lucas Alter, Vitória tem acerto para aquisição em definitivo de zagueiro. Lucas Alter deve ficar. Vitória está negociando com o Atlético Goianiense a permanência do Baralhas. A situação no Sport está tensa, então para o Thiago Couto ficar já é um pouco mais complicado, né? O Sport está praticamente sem goleiro nesse momento, então o Thiago Couto é um dos que talvez seja mais difícil a permanência dele no Vitória, mas o Vitória tem interesse. O Eric, o Vitória está negociando com São Paulo. O Jamerson, o Vitória está negociando com o Curitiba. E o Ramon está com conversas avançadas com o Internacional. Quem já saiu? Cáceres, lateral direito, Carlinhos, William Oliveira e o Ricardo Hiller. O Vitória deve montar um time ainda mais forte para a temporada 2026, para tentar sair dessa zona de briga contra o rebaixamento, para pular um pouco ali para a primeira página da tabela da Série A, quem sabe brigar por algo maior, né? Como uma pré-Libertadores, por exemplo. O Vitória almeja chegar mais longe na temporada 2026 e para isso vai vir forte no mercado. E notícias finais do dia de hoje, né? Rafael Guanais, ontem a gente falou sobre ele aqui no Torcedorismo, que o Botafogo faria uma proposta, e o Botafogo fez uma proposta e o Rafael Guanais recusou. Meu camarada, isso aqui eu acho um erro. Olha só, vou falar um negócio pra você. Eu valorizo, tá? Consigo valorizar ali pelo menos a honra de Rafael Guanais, o cara assim, grato, né? Não abandonou o barco do Mirassol, mas eu acho um erro grotesco na carreira dele ele não pegar essa proposta do Botafogo. Ele vai permanecer no Mirassol. E pelo menos, olha, vou dizer, esse cara que tem honra e ele acredita no taco dele, tá? Que o maluco acredita que vai fazer uma temporada, vai dar aquela bala de prata, né? Que o Mirassol atirou, a temporada perfeita que o Mirassol fez em 2025, ele tá acreditando que pode repetir em 2026. Então assim, o cara tem honra, mas a minha análise é de que isso aqui é um erro grotesco. Era a chance dele de dar um salto na carreira. Pode ser que esse barco não passe mais, tá? Pode ser que ele nunca mais receba uma proposta de um clube do tamanho do Botafogo no futebol brasileiro. Mas tá aí, Rafael Guanais recusou a proposta do Botafogo e vai permanecer no Mirassol. Então o Botafogo vai atrás de outro treinador, mas também tá pensando em Pedro Bicalho, volante do Qarabag. O Botafogo vai fazer nova proposta por ele, tá? Na manhã desta sexta-feira, segunda proposta que o Botafogo fez ao Qarabag para tentar contratar o Pedro Bicalho. O formato continua sendo empréstimo com opção de compra, mas dessa vez aumentou as cifras a serem pagas no curto prazo ao Qarabag, time europeu. Volante é uma das prioridades do Botafogo. O Botafogo é tarado em contratar volante, né? Impressionante. Comenta aqui embaixo, cara, qual desses 4 times que eu foquei o vídeo, né? Vitória, Atlético, Curitiba ou Remo, qual desses 4 times você acha que vai mais longe na temporada 2026? Comenta para qual time você torce, se inscreve no canal para mais atualizações. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!